para vocês entenderem. Bom, um dos profissionais mais procurados nos últimos anos são os especializados em tecnologias denominadas de tecnologia da informação, ou seja, TI, seja para gerenciar ou para manutenção dos recursos digitais de uma empresa. O marketing digital caracteriza-se no conjunto de ações e estratégias digitais que os empreendedores utilizam para alcançar suas metas de marketing. Bom, o marketing, então, esse marketing digital aqui é outra profissão que é bem qualificado, tá? Por enquanto, vamos deixar esse conceito para depois, então vamos continuar aqui. Já o empreendedorismo digital nada mais é do que a criação de um negócio digital, principalmente na internet, e que realiza a maioria de seus processos nesse espaço. Um negócio digital utiliza a tecnologia e inovação para garantir o sucesso do empreendimento. Ora, muito bem. Vamos voltar aqui, olha. Aqui, por exemplo, você tem aqui o profissional, por exemplo, o profissional que desenvolve esse software, esse programa, esse aplicativo, vamos dizer assim, ele vai faturar porque ele vai vender, vai comercializar, né, para uma empresa. Então, percebam o seguinte, vamos voltar lá, olha. Lembra naquela charge aqui, quando o meu filho quer vender um site para o Google? Tá vendo? Esse é o profissional do futuro, tá? Então vamos continuar aqui. As companhias transnacionais com sede nos países mais ricos passaram a montar fábricas para produzir em países mais pobres, transferindo o emprego para lugares como China, México, Indonésia, Tailândia e Brasil. Ora, nós falamos então agora de o quê? De uma estrutura da fábrica, que é o que nós estamos falando de globalização. Então, as companhias transnacionais, elas vão ter sede, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, para que seus lucros, né, tenham mais, sejam maiores, eles vão transferir a sua sede para o quê? Países mais pobres, como México, Indonésia, Tailândia e Brasil. Consequentemente, ao transferir, né, as filiais para esses países, o lucro voltarão para os seus países de origem, que é o seguinte, nos Estados Unidos. Ok? Essas empresas são atraídas pela maior oferta de matéria-prima, energia, mão de obra mais barata, isenções fiscais e legislação ambiental menos rígidas dos outros países. O que isso quer dizer, gente? Suponhamos que uma fábrica dos Estados Unidos lá queira se instalar no Brasil. O que vai ser atrativo aqui para essa fábrica se instalar no Brasil? Ora, elas vão ser atraídas por maior que matéria-prima disponível no Brasil, mão de obra barata aqui, isenções fiscais, como por exemplo, o terreno vai ser cedido, não vai precisar pagar o imposto ali. E uma legislação menos rígida. Por exemplo, você pode o quê? Desmatar, né, poluir o ambiente. E aí o que acontece? Essa empresa vai o quê? O custo de produção dela será menor. Consequentemente, o lucro será maior, esse lucro vai ser o que? Enviado para a sua sede. Dessa forma, muitas empresas transnacionais distribuem seu processo produtivo para todo o globo. Então, essa aqui é uma realidade que nós estamos vendo na globalização. Grandes empresas, né, vão que se instalar, né, em outros países, aumentando assim a sua visibilidade e o seu lucro. Olha só um exemplo aqui. Um carro, por exemplo, pode ter o seu motor feito em um país, o chassi em outro, os acessórios num terceiro e ser montado em outra nação mais próxima dos mercados consumidores. Isso aqui é a chamada globalização também. Por quê? Aqui, ó, já estamos falando aqui, ó, um carro, motor feito em um país, chassi em outro e outros acessórios em outro. Com isso aqui, aí chega-se nenhuma na fábrica e tudo é montado lá, tá? No século XXI, já começamos a viver o começo da quarta revolução industrial, impulsionada principalmente pela internet de alta velocidade e pelo avanço da tecnologia artificial. Aqui, olha, aqui nós estamos vendo os trabalhadores do Brasil, da China, né, de outros países. Isso quer dizer que o mundo se tornou global. As empresas, né, estão aqui, ó, distribuídas e os trabalhadores, cada qual aqui, ó, em um país diferente.
Principais causas do desemprego estrutural. Alguns exemplos. Ó, implantação de robôs no processo de produção industrial, nós já falamos. Instalação de caixas eletrônicos em agências bancárias. Vocês não perceberam isso não, né? Que ali, com a instalação dessas agências, nessas caixas eletrônicas, não tem mais uma pessoa para, né, no caixa, né? Informatização em empresas e órgãos públicos, visando diminuir os processos burocráticos. Opa, então, o uso da internet para serviços bancários, compras online e outros serviços, adoção de processos administrativos eficientes nas empresas, visando otimizar, né, o trabalho e reduzir mão de obra, e a introdução de novas tecnologias que visam a substituição de mão de obra humana por computadores e máquinas automatizadas. Aí você tem as consequências da perda de milhões de emprego. Nós temos aqui aumento do subemprego, crescimento das favelas, marginalização, desigualdade social. Se você tem o quê? As pessoas não têm aonde serem empregadas, ele perde seu emprego, não tem uma qualificação adequada. Então, o subemprego são justamente aquelas pessoas que vendem a sua mão de obra e não tem uma qualificação, se submetendo ao quê? A um mercado informal, como por exemplo camelôs, né? Aqueles camelôs que vendem, tem a sua barraca no meio da rua. Então, isso aí, ó. Crescimento das favelas, né? Sem ter emprego, então você vai ter o quê? As pessoas vão se aglomerar em um espaço, vão invadir e vão crescer as favelas, uma estrutura bem precária. Marginalização, sem emprego, você vai ter o quê? As pessoas não têm emprego, vão partir para o crime. A desigualdade social, sem emprego, você vai ter muitas pessoas que vão ficar à margem da sociedade, né? Olha, observe bem isso aqui, ó, o aumento da desigualdade social. De um lado você tem uma cobertura, né? Você tem prédios, né? Você tem um heliporto. Então aqui nós temos o quê? Uma estrutura bem precária. E aqui nós temos a imagem o quê? Do Brasil. Tá vendo? Olha o abismo que separa, enquanto um é precário, o outro tem toda a infraestrutura. E aqui nós temos a imagem do Brasil. Aqui outra estrutura aqui, uma imagem bastante icônica. Você tem aqui os aglomerados e desse lado aqui você tem um condomínio, né, com casas bem estruturadas, né? E você tem outra vez esse abismo, essa desigualdade aqui, ó, tá vendo? Vocês estão percebendo? Em decorrência da falta de emprego, a necessidade de ganhar o sustento, muitas pessoas se sujeitam a desempenhar atividades sem vínculo empregatício para, pelo menos, conseguir adquirir sua alimentação. A baixa renda e a falta de emprego derivam um problema na configuração da paisagem das cidades, uma vez que não podendo comprar um imóvel digno para morar, muitas pessoas ocupam áreas periféricas sem condições, acabei de falar lá. A falta de oportunidades e de perspectivas proporcionam o surgimento do crime e de atividades ilícitas, como a prostituição de adultos e crianças, tráfico de drogas, formação de quadrilhas, entre muitos outros conhecidos pela sociedade brasileira. Bom, e aqui nós temos o que? Algumas chargens que nos remetem a uma realidade que talvez seja bem peculiar aos nossos olhos. Aqui nós temos uma charge do Duque, né, do jornal Tempo, que fala: e para quem a casa é a rua? Como é que faz quarentena? Fazendo o quê? Um comentário sobre a quarentena, porque as pessoas estão fazendo isolamento, então, e aquelas pessoas que vivem em situação de rua? Como é que se faz? Elas estão desprotegidas, que elas estão o que à margem, né, da sociedade, elas são invisíveis, né? Aqui nós temos aqui, ó, saudade do que a gente não viveu, da casa que a gente não morou, do carro que nunca tivemos. Tá vendo? Isso aqui é uma ironia de que essas pessoas aqui vivem o que? À margem da sociedade. Aqui nós temos uma imagem muito forte, né? E consequência de desemprego, desigualdades. Bom, pessoal, aqui estão as referências e gostaria de agradecer, né, por essa atenção de hoje. Eu fico por aqui. Um grande abraço, até mais.